Hoje nós iremos falar sobre 3 coisas para se lembrar antes de fazer planos. O texto que nós iremos ler se encontra lá na Epístola de Tiago, está no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Mas antes de lermos este texto, é importante considerarmos o contexto, o pano de fundo em que o texto que iremos ler está inserido. Repare que lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos o seguinte texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, esta é uma epístola, ou seja, uma carta. E para os adolescentes de 15, 14, 13 anos, que não sabem o que é uma carta, mas antigamente existia isso. As pessoas se comunicavam por meio de cartas, demorava mais ou menos, é incrível, vocês não vão acreditar, demorava para receber de 3 a 5 dias, né, dependendo do local, e era assim que os mais antigos se comunicavam. Então, eu trouxe até um exemplo que eu encontrei na minha Bíblia. Você tinha um envelope como este, atrás você colocava o remetente. E quem é o remetente da carta de Tiago? Tiago, não é? Tiago, ele é o remetente. Na frente você colocava o destinatário. Então, o remetente é Tiago e o destinatário é as 12 tribos que se encontram na dispersão. E ele saúda essas 12 tribos. Ele está falando do povo de Israel. Os primeiros cristãos eram judeus, e os primeiros cristãos foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, parentes, judeus também. E o que eles fizeram? Lá em Atos, no capítulo 11, nós ficamos sabendo que eles se espalharam pelo mundo romano. Eles se espalharam fugindo da perseguição. Então eles estavam dispersos e Tiago agora irá pastoreá-los. Então você tem Tiago, que é o remetente, você tem os destinatários, agora você tem o conteúdo desta carta, que é o que você escrevia e colocava dentro do envelope. E neste conteúdo, 2 assuntos são destacados. Primeiro, Tiago vai falar sobre a aprovação, como eles devem lidar com a aprovação, com esse momento que eles estavam sendo perseguidos, e estavam distante dos seus lares, da sua casa, estavam dispersos. E Tiago também vai falar sobre um perigo que estava entrando naquela igreja, que era o mundanismo. E o que era o mundanismo? Era o desafio, a tentação de ter atitudes, pensamentos parecidos com aqueles que não conhecem a Cristo. Então essas informações são importantes. Quem está escrevendo, que é Tiago, irmão de Jesus, mas ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus. E ele escreve a um povo que está disperso. E ele escreve sobre 2 assuntos: provação, como você tem que passar pela provação, e como você tem que evitar o mundanismo. Agora vamos lá para o capítulo 4. E iremos ler do versículo 13 ao 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Os fogos de artifícios explodiram no céu com cores de encher os olhos. Entre sorrisos e risadas histéricas, champanhes eram estouradas, música alta. Era a virada do ano de 2009 a 2010, em Angra dos Reis.
Tantos planos vagavam nas mentes, a expectativa de iniciar um novo ano e ter seus sonhos realizados, o primeiro ano da faculdade, casamento, o primeiro filho, promessas para o ano que agora se iniciava, promessas de emagrecer, ler mais, se exercitar. Essas promessas que todos nós fazemos no final do ano, no início do novo ano. Há ideias e planos de viajar, implantar um negócio lucrativo, próspero, muitos planos. No entanto, também havia sentimentos, sentimento de alegria, de expectativa, esperança, renovação e mais planos. Planos, planos e muitos planos. Tudo isso, esses sentimentos, esses planos, foram soterrados, literalmente, pelos contínuos desmoronamentos que houve naquela época. Não sei se vocês lembram disso. Neste acidente, nesta tragédia, houve muitos feridos, morreram 31 pessoas. Sentimentos, sonhos e planos frustrados. Diante da evidente fragilidade da vida humana, a vida e nossos planos são mais frágeis do que imaginamos. Mas nem sempre nos damos conta disso. É de uma hora para outra que expectativas, planos e sonhos são cancelados abruptamente. De uma hora para outra. A experiência nos mostra que é temerário e até mesmo arrogante da nossa parte quando nós planejamos sem considerar a nossa fragilidade. E embora a atitude de planejar sem considerar a vontade divina e a nossa fragilidade seja própria dos ímpios, nós, cristãos, somos assediados por esses mesmos pensamentos. E temos, frequentemente, a mesma atitude de um ímpio, até mesmo de um ateu, de fazermos planos sem considerar a nossa fragilidade e, acima de tudo, a vontade de Deus. Isso é o mundanismo. E o que é mundanismo? Mundanismo é o pecado de permitir que os apetites, as ambições e a conduta de alguém sejam moldados de acordo com os valores do mundo. É você começar a viver como as pessoas não cristãs, como os ímpios vivem. Vocês já pararam para pensar que é possível que um cristão, na prática, seja um ateu? Ao fazer planos sem considerar a sua fragilidade e a vontade de Deus? Qual a diferença, na prática, para um ateu e para um cristão que age desse modo? Nenhuma! E Tiago irá mostrar que isto é arrogância, que isto é loucura, que isto é mundanismo. É uma estrutura de pensamento, é uma ideologia que invade a igreja, permeia as mentes e faz com que vivamos como ímpios vivem. E é exatamente mundanismo o assunto deste capítulo. Dentre os dois assuntos principais, provação e mundanismo, o texto que nós lemos está tratando sobre mundanismo. O assunto do capítulo 4 nos mostra isso. Ou melhor, o assunto, o que é dito aqui, enfatiza, endossa, que é o mundanismo que está sendo tratado. Repare que a preocupação de Tiago é com o mundo que está entrando na igreja. E vejamos de forma panorâmica, bem breve, o capítulo 4 de Tiago. No versículo 1 e 3 nós lemos: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eles estavam tendo atitudes egocêntricas, egoístas. Por quê? Olha a explicação de Tiago, versículo 4. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele usa a palavra mundo como toda a estrutura humana contrária à vontade de Deus. Ele está dizendo, vocês estão vivendo como o mundo vive. Egoístas, egocêntricos. E se vocês querem ser amigos do mundo, vocês irão se tornar inimigos de Deus. Olha a consequência disso. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Porque essa é a consequência de se tornar inimigo de Deus. E nos tornamos inimigos de Deus quando nos adaptamos, nos moldamos às ideologias mundanas, ao modo que as pessoas ímpias vivem. E Tiago irá dizer que somente uma atitude radical de arrependimento e sujeição a Deus poderia curá-los do amor ao mundo. Do versículo 7 ao versículo 10, nós lemos alguns imperativos. Ele diz, sujeitai-vos a Deus. Versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos. Versículo 9, lamentai, chorai. Versículo 10, humilhai-vos. Vocês não podem continuar assim. Vocês têm de tomar atitudes. E ainda argumentando sobre mundanismo, entrando na igreja, Tiago então vai dizer, eu vou dar a vocês 3 exemplos de mundanismo. E o primeiro exemplo que Tiago dá é a maledicência, que vai do versículo 11 a 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso é coisa de mundano. E aí ele discorre sobre isso. O segundo exemplo que ele dá de mundanismo é o texto que nós lemos. Você é mundano, você tem atitudes mundanas, quando você faz planos sem considerar a sua fragilidade, sem considerar a vontade de Deus. E isso é presunção, isso é arrogância, isso é uma atitude própria de ímpios. Isso é mundanismo. E o terceiro exemplo que Tiago irá dar está no capítulo 5, do versículo 1 e 6, que são as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Quando você não paga o salário devido ao seu empregado, você está sendo mundano. Esse é um outro exemplo de mundanismo. Nós vamos tratar do segundo exemplo, que é fazer planos sem considerar a vontade de Deus. Sendo assim, o contexto de Tiago 4, do versículo 13 ao 17, nos mostra que o mundanismo é visto no pecado da arrogância. Da arrogância de fazer planos sem considerar a vontade divina. E o mundanismo foi um desafio naquela época e continua sendo um desafio atual. Como então devemos fazer nossos planos? Quais os princípios bíblicos para nossos planos pessoais? Quais as 3 coisas que devemos lembrar antes de fazermos planos? A primeira coisa que você deve lembrar é da sua fragilidade. Primeiro, lembre-se da fragilidade da vida. Versículo 13. Atendei agora. Tiago inicia esta passagem com um chamado de atenção. Atendei agora, ouçam agora. Ou prestem atenção. E no grego, esta expressão ela é forte. As pessoas usavam naquela época para iniciar uma bronca. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso não é brincadeira. Fiquem atentos. É coisa séria. Atendeis agora, vós que dizeis. Não é para todos. É para aqueles que dizem o quê? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos o ano. E negociaremos e teremos lucros. Tiago irá mostrar que o problema destas pessoas não eram os seus planos. Não era o fato de que eles estavam planejando, mas sim o modo como eles faziam estes planos. Eles estavam sendo influenciados pelo mundanismo ao fazerem planos
sem considerar a fragilidade humana. Estes homens de negócio eram caracterizados como planejadores deliberados. Eles decidiam aonde? Iremos para tal cidade. Eles decidiam quando, hoje ou amanhã. Também eles tinham decidido quanto tempo ficariam. Lá permaneceremos um ano. E eles acreditam firmemente que obterão lucro desta operação. Negociaremos e teremos lucro. Repare, aqueles judeus, os primeiros cristãos judeus, eles fugiram da perseguição, estão espalhados pelo mundo, e o que o judeu desde aquela época melhor sabia fazer era comércio. Vamos vender, vamos comprar, vamos negociar, vamos ter lucro. Nós temos que viver. E Deus usa Tiago e diz: o problema deles não são os planos, mas o modo como eles estão fazendo estes planos. Eles estão agindo como ímpios. O mundanismo entrou na igreja. Claro, esse é um problema só deles, não? Obviamente que não, irmãos. Possivelmente, em algum tempo você já fez um plano sem considerar a sua fragilidade, sem considerar a vontade de Deus. Eles declaravam antecipadamente o sucesso de seus planos, como se tivessem poder sobre suas vidas e sobre as circunstâncias. Tiago irá esvaziar a arrogante confiança daqueles negociantes judeus, lembrando-os de dois fatos simples e óbvios. Quais são esses fatos simples e óbvios que esvaziam eles desta arrogância? Primeiro, o amanhã é incerto. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem somos nós para dizer, vou fazer isso, aquilo, outro e vai dar certo? Está determinado. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair da igreja. E às vezes nós planejamos como se soubéssemos. Como se fôssemos soberanos, oniscientes. Primeiro, o amanhã é incerto. Esta verdade é expressa na Bíblia, em Provérbios 27, versículo 1, do seguinte modo: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O segundo motivo que eles estavam desconsiderando, ou melhor, o segundo aspecto que eles estavam desconsiderando, é que a vida, ela é temporal. Eles desconsideravam a temporariedade da vida. Versículo 14 ainda, na sequência, nós lemos: que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Já foi ao litoral, pegou a serra, viu a neblina, aparece, dificulta a sua visão, mas no instante ela some. Tiago diz, é assim a nossa vida. Irmãos, o homem tem vivido como se não fosse morrer. Na juventude, com saúde, é como se eles não precisassem de nada, está tudo certo. Eu supero as adversidades, eu sou bom o suficiente, sou inteligente, eu tenho todos os recursos financeiros que preciso. Mas você já viu como uma pessoa que vive deste modo tem que enfrentar a dor, o leito, a doença? A pessoa se sente humilhada, desamparada, desestruturada. Ela se dá conta daquilo que ela realmente é. E a Bíblia diz que somos pó. Que a nossa suficiência não está em nós mesmos, mas em Deus. Devemos reconhecer isso para não termos que lidar com essa frustração, com essa decepção. Os filmes nos ensinam que nós podemos superar tudo. Rocky Balboa. É sempre aquela mesma ideia. O indivíduo começa mal e termina muito bem. Mas há um inimigo que todo ser humano teme, que sabe que não vai conseguir lidar, ainda que ele se esqueça por um bom tempo,
que é a morte, a temporariedade da vida. E Tiago diz: vocês estão desconsiderando isso. Vocês desconsideram duas coisas. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, e vocês são frágeis. Vocês dizem que daqui a um ano vocês terão lucro. Como? Você tem a certeza de que vai viver um ano a mais? E não precisa estar doente para que isso aconteça. Um atropelamento, um acidente. Nós não sabemos, nossos dias estão contados, só Deus sabe deles. As neblinas não eram comuns na Palestina, contudo eram frequentes nos vales e nos montes. A neblina se formava durante as primeiras horas da manhã e se dissipava com o sol. A transitoriedade da vida é um ensino bíblico. Os salmos dizem que tudo passa a nossa vida e nós voamos. A vida é muito breve comparada à eternidade. Nós vivemos pouco. Dias atrás eu estava com 18 anos, agora eu estou com mais de 30. Eu só percebi quando eu fui jogar bola. Todos nós temos essa experiência. Passa muito rápido. Então, o primeiro ensino, a primeira coisa que nós devemos lembrar antes de fazermos planos é considerar a nossa fragilidade, é lembrar da nossa fragilidade. O segundo ensino é: lembre-se da vontade de Deus acima de tudo. O versículo 15 diz: em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez disso, a expressão aqui no grego é ante. E nós estamos acostumados a usar essa expressão ante como algo que é contra, né, que é contraditório. Né? Anticonitiano, ouvi alguém falando isso, não foi eu? Eu vi. Né? Anticristão, anti-muçulmano, dá a impressão de que é contra. Mas essa expressão anti, na Bíblia, ela é usada de dois modos. Contra alguma coisa, ou no lugar de. Por exemplo, quando nós lemos a expressão anticristo, não é necessariamente alguém que se opõe a Cristo, mas alguém que quer tomar o lugar de Cristo, no lugar de. E esta expressão grega está sendo usada desse modo. Tiago diz, antes, ou seja, em vez disso, no lugar de vocês dizerem, nós faremos isto e aquilo, sem considerar a fragilidade humana de vocês, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A arrogante declaração daqueles negociantes quanto ao futuro deveria ser substituída por uma expressão de plena dependência de Deus. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. De modo que a insegurança da vida deve levar o crente a fazer todos os seus planos com reconhecimento da sua dependência de Deus. E dependemos de Deus, segundo Tiago, para que nossos planos tenham êxitos. Por dois motivos. Primeiro, se o Senhor quiser, viveremos. Deus, Ele é o autor da vida, mas Ele também é o mantenedor desta vida. O Salmo 104 diz que Ele dá o ar para os animais. E eles respiram e vivem. Ele dá o alimento. Eles se alimentam e sobrevivem. Mas quando Ele fecha a mão, quando Ele tira o ar, eles morrem, voltam ao pó. Mas Ele continua a renovar a vida. Nascem outros animais. Isso acontece também conosco. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele dá a vida e mantém a vida. A nossa vida depende totalmente de Deus. Ele é o autor e mantenedor das nossas vidas. Se o Senhor quiser, nós viveremos. É Deus que mantém a vida humana, sustentando-a, nutrindo-a. Precisamos estar vivos para que nossos planos se realizem. E a nossa vida depende de Deus.
E não podemos acrescentar um dia a mais do tempo que Deus decretou que viveríamos. O salmista irá dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram escritos, antes mesmo de nascermos. E Jesus diz que nós não podemos acrescentar um côvado a mais daquilo que Deus já determinou que nós iremos viver. Quando você leva tudo isso em consideração, pense no absurdo de fazer planos sem considerar a vontade de Deus. Planos que se referem a casamento, a negócios, namoro, estudos, profissão, todo tipo de plano. E dependemos de Deus por um segundo motivo. Se o Senhor quiser, viveremos, primeiro, e se o Senhor quiser, também faremos isto ou aquilo. Olha que interessante. As nossas realizações também dependem da vontade de Deus. Tiago não se refere à vontade de Deus como aquela que é revelada nas Escrituras, a fim de orientar a nossa conduta. A vontade de Deus aqui é aquela que se refere ao ato de Deus em decretar tudo aquilo que acontece. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre esta vontade decretiva e secreta de Deus nos seguintes moldes: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Provérbios, capítulo 19, versículo 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas somente o desígnio de Deus permanecerá. Você pode ter vários planos. No entanto, os planos que darão certos é aquele que Deus quiser. Nós devemos, irmãos, ter uma postura como de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembram dos amigos de Daniel? Ananias, Azarias e Misael? Quando eles foram jogados à fornalha, antes de serem jogados, eles dizem ao rei: se Deus quiser, Ele há de nos livrar. Se Deus quiser. Eles não são arrogantes, não são deterministas. Vai dar tudo certo, Ele vai nos livrar, Ele é obrigado. Não, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Paulo também, lá em Atos 18, versículo 21, ele diz: se Deus quiser, voltarei para vocês. Irei visitar-vos, se o Senhor quiser. 1 Coríntios 4, 19. E o autor de Hebreus diz: isso faremos, se Deus permitir. E o nosso maior exemplo, lá no Getsemane, sofrendo, vertendo suor, com gotas de sangue, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E nós queremos impor a nossa vontade a Deus. E quando dizemos, se Deus quiser, nós não estamos dizendo, Ele pode querer ou não. Nós estamos dizendo assim, Ele quer. E tem gente que cumprimenta, né? Se Deus quiser, e Ele quer. É uma chancela. É uma afirmação dos planos. Não é nesse sentido que Tiago está usando a expressão. Mas ele está nos chamando a uma vida de submissão, na qual declaramos: eu tenho estes planos, Senhor. Eu quero muito que eles se realizem, mas todavia seja feita a tua vontade. O Senhor pode querer e se realizar, o Senhor pode não querer e não se realizar, e eu sou subordinado à tua vontade. Porque Deus não é um velhinho cósmico que está lá nos céus, fazendo todas as nossas vontades egoístas, egocêntricas, ou até mesmo as vontades que são justas, né, aos nossos olhos. Não. Ele é um Deus onipotente. E você diz: que bom. Mas será que eu posso usar essa onipotência a meu favor? A Bíblia diz: Ele é um Deus soberano. Isso significa que Ele usa a sua onipotência do jeito que Ele quer. Então, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Tiago não está incentivando a arrestação de um chavão, mas uma sincera consideração do controle que Deus tem sobre cada pequeno ato de nossas vidas.
ele pode querer ou não. Terceira coisa que você deve se lembrar, antes de fazer planos, é da sua pecaminosidade. Você é pecador, eu sou pecador. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Como você lidaria com uma pessoa que está sempre enganando outra? Você ficaria desconfiado, não ficaria? Ainda que você andasse com ela, você teria uma atitude perspicaz e sempre pronto, a partir do momento que você entende que essa pessoa pode te enganar em algum momento. Você teria reservas quanto a ela. Quando a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, é que você tem que ter reservas quanto a você mesmo. Que a qualquer momento você pode fazer aquilo que você disse que nunca faria. Então, antes de fazer planos, considere a sua pecaminosidade. Considere que você é pecador e que às vezes você pode ter planos, até aparentemente bons, mas a partir de uma motivação errada. E como nós percebemos isso no texto de Tiago? Versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Vocês não têm falado se Deus quiser. Vocês são pretensiosos. Vocês são arrogantes, orgulhosos. É isso que significa jactância, orgulho. Toda jactância, toda arrogância, todo orgulho semelhante a este é maligno. Toda jactância é maligna. Eles estavam se gloriando em suas vãs pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O sentido aqui que Tiago está usando essas expressões é: todo orgulho como esse é mau. Quando você faz planos sem considerar sua fragilidade, sem considerar a vontade de Deus, você está sendo orgulhoso. Isso é mau. Isso é pecaminoso. O orgulho cega o ser humano para a realidade, de modo que ele não vê o ridículo dos seus atos. O ser humano faz planos e fala como se fosse senhor de sua vida, e como se Deus não existisse. Tolice completa. Tiago ouviu essa conversa absurda, registrou-a e mostra aos seus leitores como não faz sentido uma vida que na prática é uma vida ateia, é uma vida de um ateu. Ele está dizendo: considere a sua pecaminosidade, considere o pecado da arrogância. E considere também o pecado da omissão. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Dá a impressão que ele mudou de assunto, mas não. A expressão, portanto, nos mostra que ele está concluindo um raciocínio. E a conclusão é: se você sabe o bem que deve fazer, que bem é esse? Que eu tenho que fazer planos, e antes eu devo considerar a minha fragilidade e a vontade de Deus. Eu sei disso, esse é o bem. Se eu não fizer isso, eu estou pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o conhecimento dele se torna em pecado. Não que antes dele conhecer isso, ele não estivesse pecando. Mas a partir do momento que ele conhece o pecado, ele se torna mais grave. Porque eu sei que devo fazer, eu não sou inocente, mas eu continuo persistindo numa vida de orgulho, de arrogância, em fazer planos, sem considerar a minha fragilidade e a vontade do Senhor. Isto é pecado. O pecado de omissão que Tiago relata é que, uma vez cientes de que temos de considerar e buscar a vontade de Deus, cometemos pecado, se assim não procedermos. Portanto, irmãos, Tiago nos mostra que fazer planos sem considerar a nossa fragilidade, a vontade de Deus, isso é orgulho, isso é arrogância, isso é pecado. 3 atitudes antes de fazer planos. 3 coisas que devemos lembrar antes de fazermos planos pessoais. Lembre-se da fragilidade da vida. Lembre-se da vontade de Deus acima de tudo. Lembre-se de sua pecaminosidade. Frequentemente temos visto pessoas em nossas igrejas que planejam e depois oram a Deus para que Deus confirme. Senhor, está tudo certo, já planejei, só preciso do seu carimbo.
arrogância, orgulho, pecado. Algumas estão tão seguras de si, no que concerne aos seus projetos, que nem oram, nem antes nem depois. Vivem um ateísmo prático. Todas essas atitudes similares são arrogância e pretensão. Atitudes essas que são pecaminosas e mundanas. Nós sempre identificamos o mundanismo como outras coisas. Olha o mundanismo entrando na igreja, na veste, no modo de falar, etc. É verdade, isso também é mundanismo. Mas nós desconsideramos que o mundanismo ele é ideológico. É quando você também pensa como o mundo pensa. Não é somente quando você se veste como o mundo se veste. É quando você também tem pensamentos mundanos. É tanto uma coisa quanto a outra. No entanto, nós nos esquecemos que tem uma mentalidade mundana. E não nos damos conta disso. E Deus nos corrige por meio da sua palavra. Lembre-se do provérbio. Lá no capítulo 3, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Devemos nos abster da arrogância e nos submetermos à vontade de Deus, a qual não pode ser frustrada, a qual é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam.